Shalom. Que a maravilhosa graça do Senhor esteja sendo derramada na sua vida nessa manhã. Nós já trazemos a esse ambiente, um ambiente de cura, porque quando você louva, você alinha o seu coração, as frequências das batidas do seu coração, com as batidas do coração do Senhor. Então você entra na frequência do Senhor. Então você está sintonizado com o Senhor. Então a palavra do Senhor vai ser ministrada nessa manhã. Então, o que vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei que nessa manhã, eu creio que algo novo na sua vida vai ser trazido à existência. E eu creio que é um tempo novo para cada um de nós, um tempo novo para a igreja. E a oportunidade de estar aqui falando a pessoas tão especiais é algo que realmente eu não posso explicar e não posso deixar de agradecer ao Senhor. Bom, meu nome é Aldrin, como o pastor falou. A minha esposa, Cristiana, por favor, fique em pé. Nós servimos ali ao Senhor em Belo Horizonte, na Igreja Batista de Lagoinha. Nós estamos ligados junto à pastora Zenete Rodrigues. E em 2010 o Senhor nos levou para lá, nos convidou para que nós pudéssemos ir para Belo Horizonte. Nós entendemos que era o centro da vontade do Senhor e nós fomos, deixamos tudo aquilo que nós estávamos vivendo e fomos para lá. E o Senhor nos trouxe algo que vivemos primeiro, tornamos algo realizável e realizado em nossas vidas para que pudesse ser realizado na sua vida. Então aquilo que eu vou compartilhar é algo que já aconteceu em nossas vidas e está acontecendo. E eu creio que vai se tornar realidade na sua vida também, em nome de Jesus. Você pode declarar comigo, 1 Pedro 2,24. Ele levou pessoalmente todos os meus pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que eu morresse para o pecado, e então pudesse viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, eu fui curado. Por intermédio das suas feridas, eu fui curado. Eu não serei curado, porque eu já fui curado. Eu não serei curado, porque eu já fui curado. E eu tomo posse dessa palavra, porque é a palavra do Senhor. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e declarar para a vida dela, por intermédio das suas feridas, você foi sarado. Você não será sarado. Você já foi sarado. Amém? Você toma posse dessa palavra para a sua vida? Amém. Glória a Deus. Ok. O que eu tenho para falar para você, na verdade, é um seminário de mais ou menos 16 horas. Então, eu não tenho 16 horas, eu tenho 1h30. Então, eu vou colocar aquilo que o Senhor desejar nessa manhã, tá? Ok, então, o que nós vamos falar? Vida abundante. Será que dá para apagar essa luz? Acho que fica melhor para você ver. Ah, por causa da câmera. Ah, tá. Ok. Vamos falar sobre vida abundante. Doutor, vida abundante, e o que é isso? É exatamente isso. Viver aquilo que Jesus já conquistou por mim ali na cruz. Se eu entendo que a palavra é verdade para a minha vida hoje, e ela nunca muda, é a mesma ontem, hoje e eternamente, eu tenho que entender que isso já aconteceu para mim, porque Jesus já conquistou para mim ali na cruz. Então eu tenho direito a viver essa vida abundante. O grande problema é que quando nós nos defrontamos com essa passagem, Tiago 1, 22, 24, ela diz assim: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Quando nós lemos essa passagem, sede praticantes da palavra, você pensa exatamente naquele versículo. Puxa, mas a outra passagem diz que a lei mata, mas o Espírito vivifica. O que significa isso? Eu comecei a ler essa palavra e comecei a prestar uma atenção em algo especial. Gostaria de perguntar para você, quem é o seu modelo de saúde? Quem é o seu modelo de saúde? É aquela blogueira? Aquele ator de Hollywood? Seu personal trainer? Quem é seu modelo de saúde?
Quem? Jesus. Ok? Se você não consegue olhar para Jesus como seu... Mas por que só uma pessoa falou que era Jesus? Você não é um cristão? Se você é um cristão, você é um pequeno Cristo. Você tem que refletir o que Jesus vivia. Então, quando a palavra diz, sede praticantes da palavra, ela está dizendo o seguinte, aquilo que está em João 1, de 1 a 4, versículo 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a palavra, o Logos, se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do gênio do Pai, cheia de graça e verdade. Ou seja, o que está acontecendo? Nós olhamos para a palavra somente como algo escrito, mas nós não conseguimos olhar para a palavra como Jesus. Jesus era o Logos, e se Jesus era o Logos, eu tenho que viver o estilo de vida de Jesus. Mas por que só uma pessoa falou, Jesus é o meu modelo de saúde? Porque nós não conseguimos olhar para Jesus como o nosso modelo de saúde. Porque muitas vezes, o pastor pregou ontem, provai os espíritos. E o versículo a seguir diz assim, se um espírito diz que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Por que nós não conseguimos olhar para Jesus como o nosso exemplo de saúde, o nosso modelo de saúde? Porque às vezes o paradigma que nós temos da figura de Jesus como ser humano é de alguém muito magro, até esquelético, pendurado numa cruz. Alguém que não pode te representar como modelo de saúde. Então o primeiro paradigma que eu quero quebrar na sua vida nessa manhã é que Jesus não era nada disso que nós pensamos. Jesus era filho de carpinteiro. Por ser filho de carpinteiro e ser um carpinteiro, ele era alguém que tinha um trabalho braçal. E como trabalhador do braçal naquela época que não existia energia elétrica, ele era alguém que tinha uma estrutura ósseo-muscular muito avantajada. Eu gostaria de dizer para você que Jesus era sarado. Sabe por quê? Você deve ter visto aquele filme A Paixão de Cristo. Você viu a hora em que os algozes romanos castigavam Jesus com aquele chicote. Naquele castigo, a maioria das pessoas já morriam. Porque ele penetrava nas estruturas e arrancava. A pessoa já morria com choque hemorrágico ali. Jesus aguentou aquele castigo, pega uma cruz, caminha até o Calvário e é pendurado. Então, para ter essa capacidade, ele tinha que ter uma estrutura osteomuscular, cardiorrespiratória muito forte. Outra coisa, Jesus era alguém, como um bom judeu, e que cumpria toda a palavra, que não se alimentava daquilo que Deus não havia liberado na palavra. Então, Jesus não comia porcaria. Se você chamasse Jesus hoje aqui e falasse, Jesus, vamos comer uma pizza e uma Coca-Cola, com certeza ele ia falar assim, meu irmão, não faz isso não. Então, Jesus era alguém que só se alimentava com as coisas que Deus havia criado. O grande problema hoje é que nós queremos santificar aquilo que Deus não criou. E nós oramos e dizemos assim, Senhor, santifica esse alimento. Você sabe, porque o médico já falou para você, não coma isso, e você continua comendo, e você quer santificar algo que já foi proibido para você, então você está em rebeldia. Aí aconteceu que Jesus não fazia isso. Jesus tomava água, mas a água de Jesus era transparente, ela não era preta. Você pode falar assim, eu não gosto de água. Como você pode não gostar daquilo que Deus criou? Jesus tomava água. Então, quando você toma água, imagina que seu corpo tem 70% de água. 70% de água. Então, imagina assim, que você, não sei se você sabe, mas existem dois tipos de água no nosso corpo. A água pesada, a água estruturada e a água desestruturada. Quanto mais você propicia para o seu organismo um padrão de águas estruturadas, mais o seu organismo se previne de doenças. Mas o que está acontecendo? Mais nós temos águas desestruturadas no nosso organismo. Ou seja, cada vez mais você não é aquele rio de águas vivas, você é um pântano. E pântano não é doença, pântano é lugar de morte, lugar de podridão. Jesus só tomava água, e água boa. Jesus dormia. Quando ele tinha sono, o que ele fazia? Não ouvi. Dormia.
Porque hoje nós não dormimos. Hoje você coloca o celular embaixo do seu travesseiro, quer dizer, está queimando neurônio, aumenta em 20% a queima de neurônios. Você tem a luzinha da televisão, você dorme com o celular, a televisão ligada, você fica no WhatsApp. Hoje nós não sabemos mais o que é dia e o que é noite. Se você não dorme, você não consegue fazer o processo de regeneração dos seus neurônios, porque é durante o sono que o seu organismo, o seu cérebro faz o processo de regeneração de neurônios, e em que ele faz a fixação da sua memória. Por isso que a maioria das pessoas hoje está perdendo a memória. Nós não conseguimos nos lembrar das coisas do dia a dia. Ah, doutor, mas eu tomo um Rivotril, e é tudo bom, meu sono é bom. Você não está dormindo, você está apagando, é diferente. Porque você não chega no sono REM, o sono que faz a regeneração dos seus neurônios. E você perguntar, doutor, mas isso acontece no meio dos crentes? Irmãos, eu estou ali na instância, e eu atendo muitos cristãos e muitos pastores. E a realidade é que as pessoas não dormem. E a realidade é que as pessoas chegam a mim tomando vários tipos de medicamentos. Outra coisa, Jesus fazia atividade física. Como assim, doutor? Bom, primeiro, se ele era carpinteiro, fazia musculação. Outra coisa, as pessoas naquela época andavam em média 10 km por dia. Houve um teólogo que fez o cálculo de quanto Jesus andou durante o seu ministério, durante a sua vida. Mais ou menos, Jesus deu a volta ao mundo, na linha do Equador. Jesus andou mais ou menos 38 mil quilômetros. A linha do Equador tem mais ou menos 43 mil quilômetros. Então, Jesus andava. E a Bíblia diz assim, que os cristãos eram conhecidos primeiramente como o uso do caminho. Caminho só se faz caminhando, meu irmão. Não faz você ficando parado. Não faz. E outra coisa, se você não se expõe ao sol, você está sujeito a hipovitaminose D. A grande maioria das pessoas hoje, no Brasil, que é um país tropical, em que há uma exposição solar maciça, sofrem de hipovitaminose D. Ou seja, quer ter câncer? Vitamina D baixa. Outra coisa, Jesus fazia detoxicação. Naquele tempo nós não tínhamos ainda a Revolução Industrial, então nós não tínhamos petróleo. Hoje, a grande maioria das pessoas estão intoxicadas por derivados de petróleo. Tudo aquilo que você come num alimento industrializado, a grande maioria dos aditivos que estão ali, são derivados de petróleo. Então você virou um posto de gasolina. Isso traz alteração no seu DNA. Ou seja, quanto mais você come alimentos industrializados, mais você está dando boas-vindas a um exército de agentes químicos que vão detonar o seu organismo. Mas Jesus usava um expediente que o Senhor colocou à nossa disposição: jejum. Quando você faz jejum, não é somente para o seu espírito e para a sua alma, mas é principalmente para o seu corpo. Você já percebeu que quando você começa a fazer jejum, você passa mal, fica um pouquinho enjoado, dor de cabeça, aquele mal-estar? Sabe por quê? Porque nessa hora as suas células estão expulsando aquelas toxinas que estão ali dentro e jogando para a corrente sanguínea. Então quanto mais você faz jejum, mas de uma forma correta. Não adianta você chegar para mim hoje, você passou 40 dias ali de férias, ou sei lá, e você, doutor, eu quero fazer o jejum de Jesus, ficar 40 dias só com água. Não adianta você fazer, porque você vai passar mal, você vai fazer de uma forma errada aquilo que Deus colocou para bênção na sua vida. Porque você tem que primeiro fazer um processo de detoxicação. Você pode fazer esse jejum? Pode, mas hoje tem que preparar. Eu posso dizer isso porque eu fiz isso com um pastor. O pastor chegou para mim e falou: doutor, eu quero fazer esse jejum de 40 dias. Eu falei assim: ok, pastor, vamos preparar o senhor. 2 semanas preparando, limpando. Aí ele chamou outro colega, um outro pastor que chegou de férias. Imagina, né? Aí o pastor: pela fé eu vou fazer esse jejum. Pastor, você vai fazer? Vou. Então tá bom. Aí comecei a fazer, fiz nele todos os exames, fiz a máquina, né, o aparelho que a gente tem, que faz esse acompanhamento, essa abordagem da sua fisiologia. Começaram a fazer só água. Mas não é qualquer água também, né, meu irmão? pH alcalino, acima de 7, todo aquele acompanhamento, todo aquele processo correto. Ok. 1 semana, ok, glória a Deus, aleluia, estamos firmes, está ok. 2 semanas, glória a Deus, glória a Deus. 3ª semana, glória a Deus, doutor, estou bem. Glória a Deus, doutor. Fiz o exame. Olhei, falei: pastor, o senhor continua. Pastor, para. Porque a partir daqui é só lesão. Ele falou assim: doutor, ainda bem que o senhor falou.
Porque eu ia pela fé. Se o senhor falasse para eu continuar, eu ia pela fé. Mas meu corpo já estava dizendo, não continue. Então, nós temos uma arma poderosa que Deus nos dá para que nós possamos ter todo esse processo de detoxificação, não somente do nosso espírito e da alma, mas também do corpo. Mas se nós usamos de uma forma errada, isso vai trazer mais malefícios do que benefícios. Ok, Jesus fazia isso então. Outra coisa que Jesus fazia, ele sabia lidar com estresse. Eu vou falar um pouquinho de estresse com vocês daqui a pouquinho, mas Jesus basicamente sabia lidar com estresse, porque ele não usava as nossas armas, ele usava as armas do céu. E nós estamos usando as armas da terra, porque nós estamos vivendo o padrão cartesiano. A igreja vive um padrão cartesiano. É o padrão do mundo. Penso, logo existo. A igreja se tornou racional. A igreja assume o padrão do mundo. E ela então começa a viver segundo aquilo que o mundo apregoa. Por isso que nós olhamos para a palavra e muitas vezes nós nos defrontamos com ela e não conseguimos entender que ela é para nossa realidade, para vivê-la hoje. Você acabou de declarar 1 Pedro 2,24, mas isso está sendo realidade na sua vida? Jesus veio então para dizer em João 10,10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você tem vivido a vida ou vida em abundância? Em espírito, alma e corpo. Porque você estiver vivendo em espírito e alma, você não está vivendo a vida em abundância. Se você estiver vivendo só no corpo, não está vivendo a vida em abundância. Porque você é composto de 3 partes, é um tripé. Imagine aquela câmara ali, ela está sustentada por um tripé. Se um dos pezinhos não estiver firme, ela vai cair uma hora. E você é assim, é espírito, alma e corpo. Então, quando o Senhor nos faz e vem em carne, Ele nos dá também toda a orientação para que nós possamos viver a vida em abundância. A Bíblia diz assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé, você está olhando para Jesus como seu modelo de saúde? Você pode dizer comigo agora, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu vou olhar para Ti como modelo de saúde. Você fez um compromisso com o Senhor, não comigo, tá? Olha aqui. Mas o que é essa vida em abundância? Qual que é o padrão de Deus para a minha vida? Será que eu posso viver do jeito que eu estou vivendo, do jeito que eu acho que eu estou vivendo, do jeito que a mídia diz que eu posso viver, ou que eu estou vivendo, que eu devo viver? Não, o teu padrão é esse, porque você não é cidadão do mundo, mas você é um cidadão dos céus. O padrão de Deus para você está em Jó 5,26. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Você crê nisso? Robusta velhice significa que você vai entrar na velhice robusto. Eu posso comparar, vou colocar para você o que Deus fez quando te criou. Isso aqui, ó, uma Ferrari. Você é uma Ferrari, você é obra-prima da criação. Pensa assim, o único ser vivo que foi criado não somente pela palavra do Senhor, mas pelas mãos do Senhor, é você. Você tem as impressões digitais de Deus em sua vida. Eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho. Mas olha aqui, se eu vivo o padrão de Deus, eu continuo como essa Ferrari. Mas se eu começo a viver o padrão do mundo, eu vou fazer isso aqui. Uma pergunta, continua sendo uma Ferrari? Mas ela vai conseguir fazer aquilo para qual ela foi criada, projetada? É isso que nós fazemos quando nós não entendemos o que é ser templo do Espírito Santo. E aqui está uma pessoa que não sabia o que era ser templo do Espírito Santo. Era eu. Ok? E olha, eu era um hipócrita, porque eu sou médico. E como médico, eu trabalho com saúde. Mas eu não vivia nada de uma vida saudável. Eu era alguém que vivia doente. E como eu podia falar de saúde sobre quando eu estava doente? Um amigo meu, estava sendo hipócrita. Um amigo meu ele estava com problema de calvície, foi a um médico para fazer implante de cabelo. Quando chegou, abriu a porta do consultório, ele deu meia volta. Por quê? O médico que fazia implante era careca. Entenderam? Eu falava de saúde, mas não vivia saúde. Comecei a me defrontar, eu e minha esposa, com alguns versículos da palavra. Vida e abundância. E comecei a ver que eu não vivia essa vida. E comecei a perguntar para o Senhor, Senhor, o que é essa vida abundante? O que é essa vida abundante? Será que isso é só para o espírito, para a alma? Será que isso é para o céu, para agora? E começamos a perguntar, Senhor, mostra quais são os fundamentos da vida saudável.
que uma vida abundante. E o Senhor começou a ministrar em nossas vidas. E daí surgiu o metanoia, mudança de mente. Nós começamos a aplicar nas nossas vidas, e aí nós começamos a ver que quando você começa a viver o padrão de Deus na sua vida, a coisa é totalmente aquém do que nós podemos pensar ou imaginar. E olha o que a palavra nos diz sobre saúde. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ele está falando sobre o que aqui? Saúde. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito aí? Que todo o espírito, a alma e de vocês sejam preservados irrepreensíveis? E o corpo? Mas qual que está sendo... Por que nós, como igreja, não conseguimos entender esse aspecto de cuidado do templo do Espírito Santo? Porque a nossa teologia, basicamente, é baseada num princípio grego, em que nós entendemos assim que o que é espírito é bom e o que matéria é ruim. Isso entra na igreja quando ela se torna a religião oficial do Estado romano, e isso entra, e aí contamina a igreja, e nós começamos a então ver na Idade Média todo aquele aspecto de ascetismo, das pessoas martirizando e maltratando o corpo, porque o corpo era ruim. Mas Jesus veio em carne. Quando entra a reforma, isso não é quebrado. E nós continuamos tratando o corpo como algo que você pode... é pó, vai dar pó, então eu posso cuidar do meu jeito. Vamos lá para a palavra. Vamos deixar de olhar para aquilo que nós achamos, os nossos paradigmas, e vamos olhar para a palavra como ela deve ser olhada. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu grifei a palavra para que você entenda. Eu sou um cristão, eu sou salvo, mas se eu não tiver um equilíbrio entre espírito, alma e corpo, talvez eu não esteja sendo capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu começo a ver um padrão do mundo, e o padrão do mundo é de morte e enfermidade. Porque você começa a comer, desde criança, alimentos que vão fazer com que você fique doente, começa a ter sintomas, porque é lixo, e se tem lixo, o seu organismo vai tentar expulsar aquilo e vai te dar sintomas, e aí você começa a tomar remédio para combater esses sintomas. E aí você também se expõe a uma outra situação, iatrogenia, terceira causa de morte nos Estados Unidos, doença causada por medicamentos e terapêuticas. Então você fica refém de uma situação. Mas olha algo interessante aqui. Essa aqui é a curva do intervalo de saúde. Isso aqui é como nós vivemos normalmente, tá? Então, dos 0 aos 20 anos, nós crescemos. Dificilmente você fica doente. Provavelmente aqui, dos 0 aos 2 anos, que foi um dos grandes avanços da medicina, a redução da mortalidade infantil. A partir dos 20 aos 40 anos, nós temos aquele intervalo de saúde. Dificilmente você fica doente. E é nessa fase que começam os problemas. Porque você começa a sua vida ministerial, você começa a viver um padrão em que você acha que você é o super-homem e a super-mulher. E você é o super-pastor. Você não precisa de descanso, você não precisa comer aquilo que está na palavra, você não precisa tomar água, você não precisa saber lidar com o estresse, porque o Senhor está me sustentando. Ok? Mas só que o Senhor respeita o seu livre-arbítrio, e as suas escolhas vão ter consequências. Você começa a degenerar. Então, dos 40 aos 60 anos começa a degeneração. Ou seja, não tem aquela frase, puxa, depois dos 40 o negócio piora. Aqui, é isso aqui. Aí começa a fase de morbidade, ou seja, de doenças. E normalmente aos 80 anos acontece ali a morte. Só que você vê que o gráfico vem até os 120 anos. Ok? Então, o que normalmente acontece hoje em dia? Quando nós pensamos no pensamento convencional, nós temos, com o uso de medicamentos, das terapêuticas, talvez uma mudança no estilo de vida, eu tenho aqui uma pequena extensão do meu convívio com a doença. Mas se a palavra de Deus me diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado, por que eu tenho que conviver com doença? Já pensou nisso? Mas hoje está havendo vários movimentos, vários paradigmas sendo quebrados nessa área de saúde. E olha o que está acontecendo. Medicina preventiva, regenerativa.
uma extensão do tempo de saúde. Olha aqui, olha, começava a cair aos 40, está indo para os 80. E você reduz o tempo de morbidade, o tempo de doença, e você, claro que vai morrer, mas você vai morrer estruturado. Aquilo que a palavra diz, que as pessoas dormiam. As pessoas deitavam, abençoavam seus filhos, a sua geração, e iam para o Senhor. Você quer isso para a sua vida? Isso está disponível para você. Mas não adianta ficar pedindo para o Senhor. Não adianta ficar pedindo por milagre. Porque tem a sua parte para fazer. E se você não fizer a sua parte, o Senhor respeita o seu livre-arbítrio, as suas escolhas. E o grande problema é esse. Nós temos feito escolhas erradas. A propósito, quando eu olhei essa data aqui, 120 anos, eu comecei a fazer um cálculo. Eu me casei com 25 anos. Então, eu quero ficar casado com minha esposa até eu morrer, com 120 anos. Então, eu já fiz um cálculo e já declarei para ela assim, olha, eu vou ficar casado com você, nós vamos fazer bodas de sândalo. Se você não sabe o que é isso, são 95 anos de casamento. Eu tomo posse disso, mas eu não vou ficar só declarando, eu vou fazer 95. Eu tenho que agir para que isso aconteça, em todas as áreas. Então, quem está com a esposa aí, fala assim, faz o cálculo para chegar até os 120 anos e fala assim, eu vou fazer bodas de tal. Você vê quantos anos está. Eu já sei que é 120, as minhas bodas são de sândalo, 95 anos. Então, aumentou a sua perspectiva? Porque às vezes você olha para você e fala assim, não, eu tenho 40 anos, né? Gostaria de fazer uma pergunta para você. Diante daquilo que nós começamos a expor. Uma pergunta simples. Você está vivendo isso? Padrão bíblico de vida abundante? Não o padrão que você acha de vida abundante, padrão bíblico. Porque se você é um cristão, você tem um padrão. Seu padrão não é esse mundo. Seu padrão é do Senhor. O grande detalhe que está acontecendo é que Jesus fala que se você se calar, as pedras clamarão. Os estudos científicos têm mostrado que aquilo que está na palavra está se confirmando. Então, a Bíblia é um livro científico. Eu quero quebrar esse paradigma na sua vida também. Você às vezes fala assim, a Bíblia não é um livro que trata de ciências, mas quando fala, ela fala correto. Ela é um livro científico. Só que ela foi escrita uma tecnologia apropriada para aquela época. Quando nós aplicamos a ciência que está surgindo e está à disposição, nós começamos a ver que a Bíblia, os princípios bíblicos são científicos. Amém? Então vamos ver sobre um homem que pode representar para a gente o padrão bíblico de vida abundante. Se você quiser, abre sua Bíblia em Josué 14, mas está o texto aqui no PowerPoint. Está escrito assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que Jeová falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti? 40 anos tinha eu. Quantos anos ele tinha? Quando Moisés, servo de Jeová, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como senti no meu coração. Eu grifei essa parte aqui, porque esse era um homem que sabia lidar com estresse. Porque ele não lidava com estresse com as armas que ele tinha, mas armas que o Senhor tinha dado para ele. É muito diferente. Por quê? Porque nós começamos a ver no versículo seguinte: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir a Jeová, meu Deus. Homens que, como ele, viveram as mesmas situações, mas viveram de formas diferentes. Ele vivia segundo aquilo que ele tinha de relacionamento com Deus. Aqueles outros homens viviam segundo o que eles tinham de religião com Deus. Isso faz diferença. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua, de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que Jeová me conservou em vida. Lembra de João 10:10, vida e abundância? 45 anos são passados desde que Jeová falou essa palavra a Moisés, andando Israel no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. Ele tinha 40 anos quando recebe a promessa, a palavra. Ela vai se cumprir com 85 anos. 45 anos se passaram. O que ele fez nesses 45 anos? Tomou Coca-Cola. Comeu Cheetos, aquele chulezinho sacado.
o que ele fez. Olha o que está escrito aqui. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. O que ele está dizendo aqui? Olha, eu tenho sim uma idade cronológica de 85 anos, mas a minha idade biológica, o jeito que eu estou funcionando, como estão os meus hormônios, como estão os meus músculos, como está meu cérebro, como está meu coração, é de um homem de 40 anos. O grande problema hoje é que nós invertemos. A grande maioria das pessoas hoje tem 40 anos, mas uma idade biológica de 85 anos. Uma das coisas que mais tem acontecido, eu me defronto, porque eu trabalho muito com a questão de modulação hormonal. Uma das coisas que mais nós temos encontrado é que a grande maioria dos homens tem níveis de testosterona muito baixo. E um aumento dos níveis de hormônios femininos. Ou seja, o homem está perdendo aquela capacidade de executar tudo aquilo para qual ele foi criado. Não somente estou falando da parte sexual, mas estou falando também da sua capacidade de realização, porque a testosterona é um dos hormônios responsável pelo funcionamento do seu cérebro. O órgão que mais precisa de testosterona no seu organismo é o seu coração. Testosterona baixa, seu coração começa a funcionar de uma forma errada. Ou seja, a grande maioria das pessoas hoje está com níveis hormonais totalmente inadequados. E nas mulheres também está acontecendo isso, porque as mulheres se expõem ao uso hoje, cada vez mais precoce, de anticoncepcionais. Quando você toma um anticoncepcional, você está tomando um hormônio. E esse hormônio é um hormônio que bloqueia a fabricação dos seus hormônios. Então, quando a mulher chega na menopausa, na verdade, ela já está com as pausas hormonais há muito tempo. E hoje as mulheres estão expostas a um quadro que não havia antes do advento de anticoncepcionais. Doenças cardiovasculares. Depois da menopausa, antes do advento do anticoncepcional, era a seguinte relação: uma mulher tinha infarto para cada 10 homens. Hoje, a relação é 1 para 1. Doenças que as mulheres não tinham, hoje estão expostas, morrendo cada vez mais cedo. Ou seja, nós começamos a nos afastar do padrão de Deus. E nós achamos que isso é normal. Mas, olha aqui uma outra parte. Lugar de promessa. Quando eu falo essa palavra lugar de promessa, talvez você pense assim: nossa, chegou a minha ilha do Caribe, com uma rede, palmeiras e água de coco. Mas olha o lugar da promessa que ele está falando. Agora, pois, dá-me este monte, de que Jeová falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, Jeová será comigo para os expulsar, como Jeová disse. Ou seja, você acha que ele ia só precisar da sua alma e do seu espírito para conquistar o lugar de promessa? Ele ia precisar do que aqui? Não, Senhor, não posso subir esse monte porque eu tenho artrose. Eu tenho gota. Ih, estou com uma hérnia de disco. Não dá. O quê? Escalar um muro, derrubar um muro? Ih, meu coração não aguenta. E a pressão, doutor? Ih, combater um gigante? Meu Deus. Não tenho músculo, tenho sarcopenia. Eu tomo simvastatina, quer dizer, já não tenho músculo. Então, o que acontece? Não posso. E como que eu vou entrar na armadura? Não tem jeito, minha cintura não cabe na armadura. Bom, talvez eles fizessem armadura na forma de sino, né? Mas, ok. Eu queria trazer, a minha esposa não deixou, mas eu queria trazer uma fita métrica. Porque a fita métrica é uma ressonância, né? Então, eu vou te mostrar daqui a pouquinho qual que é os valores que você tem que ter aí para você saber como que está a sua ressonância por dentro, tá? Então, continuando o texto. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron em herança. Portanto, Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir a Jeová, Deus de Israel. Gostaria de fazer essa pergunta para você. Isso é importante. Pensa. Não responda de forma rápida. Você é saudável? Eu falei para você pensar.
Alguém é saudável? Alguém é saudável? Por que você é saudável? Alguém não é saudável? Todo mundo pode levantar a mão. Por que você não é saudável? Porque você não faz aquilo que ele falou. Ele falou sobre alimentação, sobre atividade física. Você não é saudável porque você faz ou pelo que você deixa de fazer. Mas você é saudável por aquilo que você declarou ali em 1 Pedro 2,24. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pelo que Jesus já fez ali na cruz. Você entendeu isso? Mas você vê como sua mente está cauterizada. Você declarou comigo, eu fiz você declarar 3 vezes. Você declarou para a pessoa que estava ao seu lado. E quando eu pergunto para você, você é saudável? Você diz assim, não. Ou quando diz sim, é por motivo errado. Vê como sua mente está cauterizada, que você não consegue ser um praticante da palavra. Pau. Então declare comigo. Senhor Jesus, eu entendi que eu sou saudável por aquilo que o Senhor fez na cruz, por todos os açoites que tu levaste por mim, pelos pregos que foram cravados nas suas mãos e nos seus pés, e não nas minhas. É por isso que eu sou saudável. E eu vou viver essa vida. Eu vou tomar posse dessa vida. Amém? Você entendeu? Por isso que você lê a palavra, e a palavra te diz assim que você vai viver uma vida abundante, uma vida longa, e você não consegue entender que aquilo é para você. Porque nossa mente está tão cauterizada, porque nós nos acostumamos ao padrão do mundo, que aquilo que Romanos 12:2 fala, para você não se acostumar, nós nos acostumamos a ir e não conseguimos entender que a parte de Deus Ele já fez. Então eu já sou saudável, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você crê nisso? Eu não ouvi. Então se eu tenho essa condição, eu posso colocá-la em prática. E aí eu gostaria de perguntar para você agora, você está saudável? Aí sim você pode dizer sim ou não, porque essa não é a parte de Deus, é a sua parte. E Satanás quer que você sempre confunda, ou entenda que é tudo a mesma coisa. Entendeu? Então se você, não, eu vou viver do jeito que eu quero. Tá bom, é assim mesmo. Tá bom. Não, essa doença é para Deus que mandou, né? Deus mandou doença para você? Se Deus é o pai perfeito, pai das luzes, que pai vai querer que o filho fique doente? E como muitas vezes nós oramos e dizemos assim, Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Você já fez essa oração? Então se arrepende agora, meu irmão. Porque Deus deve ter respondido para você da seguinte forma, é porque eu respeitei as suas escolhas. Eu respeitei o seu livre-arbítrio. Então, já começa a pedir perdão, porque olha o que está acontecendo. As pedras estão clamando. Um estilo de vida saudável, ou seja, se eu levo um estilo de vida de Jesus, eu reduzo o risco de qualquer enfermidade. Você vai ver que as coisas têm mudado muito. Há pouco tempo atrás, gordura era a pior coisa que existia. Hoje já está se falando outra coisa. Não, você pode comer açúcar. Hoje já está se falando outra coisa. Não pode comer ovo. Hoje já está se falando outra coisa. Então as coisas variam. Mas quando eu olho para Jesus, eu começo a perceber que se eu sigo aquilo que Jesus fez e mostra como exemplo para mim, eu tenho vida e abundância. E é isso que as pedras estão clamando. Estudos revelam que o estilo de vida saudável, ou seja, o estilo de vida de Jesus, reduz o risco de qualquer enfermidade. Mas você sabe que entre os cristãos, o índice de doenças cardiovasculares é muito maior do que a população em geral? Foi feito um estudo nos Estados Unidos mostrando assim, o título era mais ou menos esse: os irmãos estão se alimentando com muito mais do que a boa palavra de Deus. Ou seja, entre os cristãos norte-americanos, o índice de doenças cardiovasculares é muito maior do que a população em geral. Por quê? Crente não bebe, mas... e come mal e come muito. E aí, você não está sendo destruído porque lhe falta informação. Você tem muita informação, mas porque te falta conhecimento.
Então não adianta ficar no pensamento cartesiano, na mente, eu penso, logo existo, porque essa palavra tem que entrar no seu coração. Você tem que fazer metanoia, mudança de mente, arrependimento. Porque se não acontecer isso, você vai continuar vivendo o mesmo padrão, que não é o padrão de Deus para você. Hoje, nós podemos dizer que o nosso estilo de vida não é de vida, é estilo de morte. As pessoas não estão mais vivendo até morrer, as pessoas estão sobrevivendo até morrer. E eu já declarei isso: Senhor, eu quero viver até morrer. Eu vou viver até morrer. Eu vou viver meus 95 anos de casado. Não vou sobreviver. Mas aí a gente cai naquele pensamento, que também é um pensamento fruto do materialismo científico, que tudo está determinado pelos nossos genes. Mas a partir da conclusão do projeto Genoma, no começo desse século, em que foi mapeado todos os nossos genes, nós começamos a entender que não era bem assim. Primeiro achava-se que nós tínhamos 100 mil genes, nós temos 33 mil genes. Achava-se que o cérebro da célula era o núcleo onde estavam os cromossomos, e começou-se a entender que não era assim. E começaram a surgir algumas áreas dentro da ciência, uma delas a epigenética, a nutrigenômica, a nutrigenética, que estudam como o ambiente determina a expressão desses genes. E aí o cara que fez o mapeamento desses genes, um dos chefes do projeto, Craig Venter, ele comentou: a biologia humana é realmente muito mais complicada do que imaginamos. Todo mundo fala sobre os genes que receberam de sua mãe e pai, mas na realidade, esses genes têm muito pouco impacto sobre os resultados da vida. Os genes não são absolutamente o nosso destino. Eles podem nos dar informações úteis sobre o aumento do risco de uma doença, mas na maioria dos casos, eles não vão determinar a causa real da doença. Ou seja, o jeito que eu vivo vai determinar a expressão de um gene de saúde ou de um gene de doença. O jeito que eu vivo. Ah, mas e o câncer, doutor? Minha mãe teve câncer. Eu vou ter câncer? 5 a 10% de um câncer é fator genético. 5 a 10%. Ou seja, o câncer é uma doença evitável que exige grandes mudanças no estilo de vida. Grandes mudanças. Grandes mudanças. Diga assim, grandes mudanças. Eu preciso ter. Olha aqui. É um estudo publicado em 2008. Olha aqui, quer saber como que é a questão do... Ficar bem fácil para você. O verdinho aqui, ó, é ambiente, estilo de vida, no nosso caso, estilo de morte. Fator genético, 5 a 10%. Então vamos pegar essa fatia do queijo aqui, ó. Um câncer de mama tem 1,8% de fator genético. Um câncer de próstata, 2,2%. Então, na média, 2%. Ou seja, 98% está nas suas mãos. 98%. E você fica perguntando para Deus: Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Mas olha aqui do lado. Dieta e obesidade chega a 55%. Você já ouviu aquela expressão assim, o peixe morre pela boca? Você sabe que um dos símbolos do cristianismo é o peixe, né? O cristão morre pela boca. Agora em agosto saiu, tá fresquinho isso, saiu esse estudo aqui, o PEER, que mostra o seguinte, que a associação de gorduras e carboidratos, o que isso faz na sua vida, tá? Essa é a nossa pirâmide tradicional. Base dela, carboidrato. Pirâmide alimentar. Base dela, carboidrato. Óleos e gorduras está aqui em cima. Isso aqui foi criado mais ou menos na década de 70. Da década de 70 para cá, nós vivemos uma explosão de doenças cardiovasculares. Infarto, diabetes, câncer, infartos, né, hipertensão, Alzheimer. A propósito do Alzheimer, é o único alemão que te faz esquecer do 7-1. Você vai esquecer, mas talvez é um alemão que você não queira conhecer. Mas olha, você vê que a base aqui é carboidrato. Durante muito tempo, isso aqui foi prerrogativa, ou seja, retira gordura da sua alimentação. Quando fala em gordura, você se arrepia. Mas não sei se você sabe que a palavra ungido, Mashiach, significa
ungido, ou seja, derramado com óleo, é gordura. Então a gordura tem um papel fundamental na palavra, porque ela significa unção. E esse estudo mostra realmente isso aqui. Eu devo comer carboidrato ou comer gordura? O grande problema é que nós trocamos as gorduras boas por gorduras ruins. Você trocou manteiga por margarina, que não é alimento. Você trocou óleos como azeite de oliva ou a banha de porco por óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de algodão, que são óleos altamente inflamatórios. Você trocou água por Coca-Cola. Então, esse estudo mostra que quanto maior o consumo de gorduras boas, menor o risco de doenças cardiovasculares. Pum! Acabou. Porque quando você fala em gordura, você pensa, meu Deus, eu tenho que fugir, eu tenho que fugir, eu tenho que fugir. Esse estudo saiu agora. Mas sabe o que faz um carboidrato no seu organismo? Esse processo aqui, ó, glicação. Doutor, está amarrado em nome de Jesus? Mas sabe o que é glicação? Vou explicar para você. Está vendo isso aqui? Uma clara de ovo. Isso aqui é proteína, ok? O que você faz com essa proteína quando você coloca açúcar? Suspiro. É isso que acontece, isso é glicação, é isso que vai acontecer no seu organismo, é isso que vai acontecer no seu cérebro. Alzheimer é diabetes tipo 3. Quanto maior o consumo de carboidrato refinado, maior a chance de você ter doenças cardiovasculares, maior a chance de você ter Alzheimer. Você não conhecia Alzheimer há 20 anos. Hoje, a grande maioria das famílias tem um familiar que está envolvido com essa doença. Mas isso está sendo descoberto agora, doutor? Não. Provérbios 25, 27. Não é inteligente empanturrar-se de doces. Por quê? Porque essa glicação, pessoal, eu tenho 1h30 só. Essa glicação causa isso aqui, ó, inflamação. Isso é o terreno para todas essas doenças. Pensa que no seu intestino estão 90% das células de defesa. Se você se alimenta de carboidratos refinados, se você tem uma alta ingestão de glúten, alta ingestão de derivados de leite ou leite, o que acontece? Você inflama. Isso vai se espalhar para o seu organismo. E cada pessoa tem um órgão-alvo. Aí você pode estar sujeito a essas doenças aqui. Doenças cardiovasculares, Alzheimer, diabetes tipo 2, artrites, doenças autoimunes. O lúpus é uma doença autoimune, psoríase é uma doença autoimune, vitiligo é uma doença autoimune, doenças neurológicas, Parkinson. Câncer, terreno para doença. Lembra da palavra que diz para você assim, tudo o que você planta, você vai colher. O que você tem plantado? Sabe o que tem acontecido? Vários estudos têm mostrado o seguinte, esta é a geração em que os pais enterrarão os filhos. Não por causa de guerras, acidentes naturais, mas por causa daquilo que os pais estão dando aos filhos para comer. Você quer enterrar seus filhos? Continua dando Coca-Cola. Basicamente é isso aqui, ó, meu irmão. Quanto mais branco o pão, mais cedo você vai para o caixão. Então, a partir de hoje, eu gostaria de fazer uma proposta para você. Vários pacientes chegam a mim com quadros de câncer. E não sei se você sabe, mas a célula cancerígena ama açúcar. Ela ama açúcar. Então, quando o paciente chega a mim, uma das primeiras coisas que eu falo é isso aqui. Pare de alimentar o câncer. Comece a alimentar o seu organismo. E uma das primeiras coisas que nós começamos a fazer é a alimentação com gorduras boas. Eu dou para ela abacate, óleo de coco, castanhas, nozes, amêndoas, retiro o glúten, retiro o leite. E ela então começa a alimentar o organismo.
Você dá condições para que o organismo tenha forças para vencer o câncer. Gostaria de dizer uma coisa para você. Célula cancerígena não é uma célula alienígena. É uma célula sua que está sofrendo uma constante agressão e ela vai se defender. Então, o que nós tratamos, o que nós pensamos, aliado com a medicina convencional, é que você tem que tirar o terreno para a doença, tirar o terreno para o câncer. Então, você faz com que ela morra de fome, uma célula cancerígena. Basicamente é isso. Mas, como que ela vai morrer de fome se ela tem um aporte bem farturoso, né, de carboidratos? Né? Então, meu irmão, pare de alimentar o câncer, alimente o seu organismo. Posso dizer aqui, pare de alimentar o Alzheimer, alimente o seu organismo. Pare de alimentar o diabetes, alimente o seu organismo. Pare de alimentar o infarto, alimente o seu organismo. Então você está percebendo uma coisa? Puxa, mas se eu estou comendo essa alimentação foi colocada para mim como algo saudável, eu tenho que comer carboidrato, porque daí eu vou ficar bem. E aí isso está fazendo eu ficar doente. Se eu ficar doente, então eu tenho que tomar medicamento. Se eu tomar medicamento, então eu posso estar exposto a doenças que o próprio medicamento causa, né? Normalmente o médico fala para você, não lê a bula. Não é assim? Ok. Estratégia de Satanás. Ele te dá lixo para você comer. Com o lixo, você vai ter sintomas, toma medicamento, e esse medicamento normalmente pode trazer efeitos colaterais. Então, o que ele vai fazendo? Destrua lentamente o corpo. É mais fácil lutar contra o exército doente. Você quer ser um soldado útil ou alguém que vai ter que ficar encostado? Já pensou nisso, meu irmão? Quantas pessoas você deixou de abençoar porque você estava doente? Eu já pensei nisso, muitas. Mas por que Satanás usa essa estratégia contra o seu corpo? Porque nós não damos valor ao corpo. Você cuida do seu espírito, você cuida da sua alma. Talvez você deve ter ouvido assim, o pastor falar assim, nossa, o médico vai ministrar ali, o que tem a ver? Eu sou tão espiritual. Satanás tem muita dificuldade, talvez, para detonar o seu espírito e a sua alma. Porque você faz aquilo que um cristão faz. Você ora, você jejua, você medita na palavra, você louva, você dá o dízimo. Você faz tudo aquilo que um cristão faz. Qual que é a área que ele vai atingir? Corpo. Porque nós não cuidamos do corpo. Nós não sabemos cuidar do corpo. Nós achamos que é do jeito que a gente está e ok. Aí Satanás vem e ele só age sobre legalidade. Ele age sobre legalidade. Você está com o seu corpo todo sujo. Você está igual ao templo na época de Manassés. Postes ídolos. Cheio de contaminação. Já pensou nessa parte espiritual? Então o que eu estou falando para você aqui é espiritual? É médico, mas é espiritual. Olha o que Satanás faz. Ele olha para o alfabeto hebraico e ele vê algo muito interessante. Ele vê a assinatura de Deus em você. Aqui nós temos o alfabeto hebraico. Cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico correspondente. E olha aqui. Yehová, nome sagrado de Deus, ok? Calma, não é Enem, fique tranquilo. Aqui eu estou colocando, lembra que eu falei sobre tecnologias? Nós vamos fazer isso agora. Vamos pegar a tecnologia da época bíblica e unir com a nossa tecnologia. 4 elementos: hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. O valor de referência que nós vamos usar é a massa atômica. Não é o número atômico, massa atômica, ok? Então nós temos aqui 3 gases e 1 sólido, ok? Esse é o nosso DNA, te apresentando o nosso DNA. Essa é a fita de DNA, ele é composto dessas bases, que nós chamamos de bases púricas e pirimídicas, e elas são compostas de 4 elementos: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Não tem ouro no meu DNA, doutor? Não, não tem. Só tem esses 4 elementos: nitrogênio, oxigênio, carbono e hidrogênio. Olha lá, então fazer uma correspondência. As culturas antigas diziam que Deus usou 4 elementos para criar o universo: fogo, ar, água e terra. Se nós pegarmos e fazer a correspondência química com a tabela periódica, nós vemos que o fogo corresponderia ao elemento químico hidrogênio. 71% do Sol é hidrogênio. O ar, nitrogênio. Quando você respira nitrogênio principalmente, 73% da atmosfera. A água, o oxigênio é a molécula predominante.
é H2O, mas só que a molécula de água o oxigênio é mais pesado. Então, 89% da água é oxigênio. E terra, o elemento químico predominante é carbono. Ok, olha, os 4 elementos químicos que compõem nosso DNA são correspondentes aos 4 elementos que os povos antigos diziam que Deus usou para criar o universo. Quando nós pegamos a massa atômica desses elementos e fazemos a correlação com o valor das letras hebraicas, nós chegamos a uma correlação muito maravilhosa. Me acompanha. O elemento químico correspondente a hidrogênio é iod. O elemento químico correspondente a nitrogênio é rei. O elemento químico correspondente a oxigênio é vav. Iod, rei, vav. Daqui, né? 3 letras do alfabeto hebraico, 3 letras do nome sagrado de Deus. 3 letras que são correspondentes a 3 gases. Deus é espírito. Você não vê espírito. Mas a Bíblia diz que Deus fala assim, façamos o homem nossa imagem e... Se fosse igual, nós teríamos que ser somente espírito. Mas ele, então, faz com que nós tenhamos um corpo. Então, ele nos pega do barro e usa carbono. A letra correspondente a carbono é Gimel. Yod, Rei, Vav, Gimel. Yod, Rei, Vav, Gimel. É uma expressão hebraica que, traduzida para o português, significa Deus eterno dentro do corpo. Glória a Deus. Então, quando você olha essa palavra, você começa a entender que você já não pode declarar ou orar o Pai Nosso da mesma forma como você declara. Porque ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu... Onde está o nome de Deus? Aonde? Primeira coisa que tem que ser santificada, então, quando você acorda, é o seu corpo. Então, como você pode olhar para algo que Deus... Você vê que vai se fazer mal, a ciência te diz que faz mal, e você continua comendo. Você está contaminando o templo de Deus. E sabe que quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver que Neemias 1:9 se cumpre na sua vida. Você pode dizer comigo, eu sou o lugar que Deus escolheu para lhe fazer habitar o seu nome. Você é o lugar. Você é o lugar. Então, quando nós escolhemos viver um estilo de vida que contamina o corpo, o que eu estou fazendo? Legalidade para Satanás, eu estou profanando o templo. Então, por isso, meu irmão, que você não pode viver o padrão do mundo. Você tem que ver o padrão de Deus. E eu vou começar a falar para você sobre algo que realmente é o que mais está como a base desse terreno de doenças. Esse é a base. Estresse. Eu coloquei essa figura aqui para você imaginar que os hormônios de estresse são iguais a esses dominozinhos aqui. Derrubam eles, alteram eles, vai alterar tudo no seu organismo. O que é estresse? É aquilo que você está vivendo. Você é pastor? Você é um líder? Você tem estresse. Mas gostaria de diferenciar. Você pode ter somente o estresse fisiológico ou o estresse crônico. Estresse fisiológico é uma reação natural que Deus preparou para que você tivesse condições de viver. Ou seja, diante de um perigo real, o estresse é uma reação de medo. Medo real. Ou seja, diante de uma situação de perigo real, ó o gatinho correndo atrás do ratinho, o seu organismo se prepara para lutar ou fugir. Essa é a fase 1. Ok? Mas passou o perigo. Seu corpo faz o quê? Fase 2. Relaxa. Foi assim que Deus te programou para viver situações de perigo. Viver situações e sair dessas situações. Claro isso? Agora, hoje, nós não vivemos situações de estresse, vivemos a vida de estresse. Então, aquilo que Deus criou para te proteger, começa a te destruir. E quanto mais tempo durar essa frequência, mais você vai sofrer danos. É muito comum chegar no meu consultório, pastores dizendo, doutor, eu não tiro férias. Eu não sei o que é férias. Há 10 anos eu não sei o que é férias. Doutor, eu não sei, eu não consigo dormir. Se eu ouço o barulho de um celular, meu coração dispara. Isso está falando no seu coração? Ok. Olha lá, por quê? Porque você já está vivendo um padrão de estresse crônico. Lembra, estresse é uma reação de medo. Então, seu organismo começa a funcionar assim. Perigo,
perigo, perigo, perigo, perigo. E aí ele vai mudar toda a sua bioquímica. E olha o que acontece. Primeira fase de estresse, fase de alerta. Então sobe a adrenalina, noradrenalina. Normalmente, se você começa a ter uma frequência cardíaca mais alta, você começa a ficar com a respiração mais ativa, você começa a fazer várias coisas, você consegue fazer várias coisas. Aí a fase de resistência, já começa a subir cortisol. E aí você começa, então, a aguentar as coisas, mas já começa a dar aquele sono depois do almoço, começa a dar aquele cochilo quando você está dirigindo, começa a ficar doente com mais frequência, e aí você começa a ter uma queda na sua resistência também. Fase de quase exaustão, cai a adrenalina. De manhã cedo você começa a ter quedas de pressão, ou então sua pressão começa a subir muito. Por quê? Porque uma outra parte da suprarrenal também está alterada, a aldosterona está alterada. E aí você começa a ter sintomas de uma hipotensão. E o médico te proibiu de comer sal. Não é isso? Ok? E aí acontece a fase de exaustão. É aquela fase em que você praticamente se arrasta. Você liga no automático e vai. Ou seja, você não tem mais energia para viver, você tem energia para sobreviver. O seu organismo se adapta a isso. Mas isso começa a trazer consequências para o seu organismo. Ah, doutor, mas isso, o que tem a ver comigo? Bom, eu não sei o que tem a ver com você, mas tem a ver com Elias. Elias, quando você vai ler essa passagem, você vai ver que aqui, quando Jezabel fala para ele, você vai morrer, a Bíblia diz que Elias teve estresse. Ele teve uma crise de estresse. Ele não era depressivo. Ele teve uma crise de estresse. Ele teve um quadro que nós chamamos de disfunção de eixo HPA. Ele teve um quadro de fadiga adrenal. Essa glândula estava na reserva. E aí o que ele fez? Fugiu. Mas olha o que ele fala. Ele teve um quadro agudo de depressão. Por quê? Porque os hormônios de estresse bloqueiam toda a formação de neurotransmissões no seu cérebro, neurotransmissores. Então ele chega num ponto de quadro depressivo agudo. E ele fala, já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Aí um anjo vem e fala para ele, isso é demônio. Não. Ele fala para ele assim, isso é hormônio. E olha o que ele fala, levante-se e coma. O que ele deu, o que Deus deu para ele? Pão assado, jarro d'água, comeu, bebeu e Deus tratou a alma e o espírito dele aí, expulsou o demônio, tratou o hormônio. Então, meu irmão, muitas vezes o que está acontecendo na sua vida não é demônio, é hormônio. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito a todas as nossas fraquezas e tudo, mas nessa situação ele não soube como enfrentar o estresse. Ele agiu com as suas próprias forças, do jeito que ele entendia que ele devia funcionar. Mas o Senhor o capacita, o restitui, fortalece. E aí ele entra no sobrenatural. Ele fortalece o corpo para entrar no sobrenatural. 40 dias e 40 noites. Se você não tiver o seu corpo em equilíbrio, muitas vezes o sobrenatural, o espiritual é prejudicado. Então, estresse crônico, desencadeante ou agravante de qualquer doença que você possa pensar. Então, olha aqui, doenças. Obesidade, osteoartrite, apneia do sono, disfunção erétil, Deus que me livre, doenças autoimunes, Alzheimer, ansiedade, depressão, câncer, hipertensão. Por isso que eu sou um cara muito calmo. Fadiga crônica, problemas digestivos, envelhecimento precoce, entre outros. Olha aqui. Muitas vezes você vai no médico e o médico fala para você, olha, sua pressão está alta, seu colesterol está alterado, sua glicemia está alterada. Olha, você está acima do peso, então você precisa tomar um medicamento para pressão, um medicamento para colesterol, um medicamento para controlar o diabetes, tem que fazer atividade física e tem que fazer um regime. Você faz tudo isso. Você perde peso, sua pressão controla, você está com a glicemia controlada, o colesterol controlado, mas só que você continua lidando com as situações da mesma forma que você fazia. E olha o que acontece. Estresse crônico, fator predisponente mais forte
para eventos cardíacos. Se você continuar a lidar com o estresse da mesma forma, ou seja, da tua forma, você está sendo um sério candidato a ter um infarto. Por quê? Porque você começa a alterar o jeito do seu coração trabalhar. Porque o seu coração não bate de uma forma monótona. Ele varia de acordo com o que você está vivendo. Então, o estresse diminui essa capacidade de adaptação. Aciona o gatilho de infarto. Bom, eu coloquei minha foto aí para ninguém ficar ofendido com a questão de estresse crônico e obesidade. Tá? Olha, lembra que eu falei para você da fita métrica? Aqui, ó, estresse crônico vai criando alterações metabólicas no seu organismo que vão gerando o armazenamento da gordura visceral. Isso aqui é depósito de doença. Não é somente um depósito. Isso aqui vira um órgão endócrino. Começa a fabricar um monte de substâncias que vão inflamar seu corpo. Então, olha aqui, ó, medida para homens, 94 centímetros para baixo. Para mulheres, 80 centímetros para baixo. Ok? Eu pedi perdão para minha esposa, porque quando eu casei, eu era magro. E aí eu falei para elas, e eu engordei, vocês viram a foto. Eu falei assim, olha, eu fiz propaganda enganosa para você. Então para de fazer propaganda enganosa para o seu cônjuge e volte àquilo com o qual ela comprou quando casou. Estresse crônico e hormônios sexuais. Bom, é simples. A via de produção dos hormônios, esses hormônios de estresse, é a mesma dos hormônios sexuais. Então, a base é colesterol. Então, colesterol não é ruim. Colesterol é produzido pelo seu organismo porque ele entra como um produtor desses hormônios. Mas é simples. Se você está correndo perigo de vida, o seu organismo está interpretando assim, você está em perigo de vida, ele prefere que você viva do que você reproduza. Por isso que acontece uma queda dos hormônios sexuais. Então, as mulheres começam a sofrer problemas menstruais. Alteração do fluxo, começa a ter fluxos irregulares, aquela questão da metrorragia, o fluxo aumentado, e ela começa a ter TPM, tô pra matar. Menopausa fica mais intenso, sintomas ficam mais intensos também. Mas no homem, começa a ver o quê? Aumenta a próstata, porque caiu o hormônio sexual, caiu a testosterona, a próstata deixou de ser protegida. Então o homem começa a ter alterações na próstata. O homem começa também, se baixa a testosterona e aumenta o estradiol, começa a ter aquele corpo mais na forma de pera, na forma feminina. Começa a ficar mais arredondadinho. Começa a ter ginecomastia, começa a aumentar seio. Por quê? Começa a aumentar estrogênio. Ok? Bom, e começa, claro, a ter problemas de ereção, começa a ter problemas de libido baixa, começa a ter alterações que não eram para ele ter. Estresse crônico e distúrbios psíquicos. Essa mensagem está no seu cérebro. Perigo. Perigo. Se está desse jeito, tem uma área do cérebro chamada amígdala. As amígdalas são o hub onde estão os instintos de sobrevivência. Normalmente, elas estão hiperestimuladas. Perigo, perigo, perigo. Você vai funcionar dessa forma. Então, você não desliga. Uma das coisas que abaixa é um neurotransmissor chamado GABA. O GABA funciona como um interruptor. Não desliga. Então, você começa a ter pensamento acelerado. Você não chega na cama, não consegue dormir. Ansiedade. Então, olha o que o estresse vai fazer no seu organismo. Ele vai mexendo no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções e no seu comportamento. Tá? Então, altera tudo. Começa no seu corpo. Você fica com mais quadros de infecções, mulheres com quadros de candidíase de repetição. Isso tem um quadro de estresse crônico. E aí, homens que começam a ter quadros de herpes, começam a ter infecções respiratórias, quadros alérgicos. Então, olha ali, mente, você começa a ter raciocínio confuso, porque baixou dopamina. Dopamina é o neurotransmissor responsável pela memória e concentração. Só que se você não dorme, como que vai fazer esse hormônio? Porque está destruindo uma área do cérebro, hipocampo. Ok, altera seu comportamento. Né? Então você fica com inquietude. Né? E perda de confiança, mais ansiedade. Apático, medo. Aí você cai na seguinte situação. O estresse crônico vai fazer com que você caia na má alimentação. Eu vou fazer uma pergunta muito simples para você. Imagina que depois dessa palestra você ficou muito estressado. Dessa ministração. Mas aí, você chega na geladeira e fala assim, a partir de hoje, eu vou enfrentar o estresse. Então, meu estresse, a partir de hoje, eu vou comer berinjela. Você faz isso? Quando você chega em casa, eu quero berinjela, eu quero cenoura. Você faz isso quando você está ansioso?
O que você faz? Você busca esses alimentos. Porque eles te dão energia imediata. O seu organismo interpreta que você está em perigo. Se você está em perigo, você precisa armazenar. Porque você não sabe quando você vai novamente sair do perigo. Aí o seu organismo busca energia imediata. Você encontra energia imediata nesses alimentos. O problema é que você come gordura ruim e carboidratos ruins. Esse é o problema. E aí, você abre a porta para algo que é muito falado na Bíblia, mas pouco comentado na igreja. Gálatas 5,13. Gálatas 5,13 diz assim: vós, irmãos, sois chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. O que nós fazemos? Alimentamos a nossa carne e não o nosso corpo. Essa menina não tem condições de comer esse prato, mas ela vai comer. Por quê? Porque ela está tendo uma relação errada com o alimento. O grande problema da glutonaria é a nossa relação errada com o alimento. Porque a glutonaria, basicamente, é um pecado de luxúria. A palavra grega para glutonaria é komos, a mesma palavra para orgia. Glutonaria é um pecado de orgia. Só que você condena alguém que se prostitui, alguém que é adúltero, mas não condena um glutão. Komos, K-O-M-O-S. Então, basicamente, o problema da glutonaria é que você coloca algo no lugar de Deus. O problema, normalmente, não é o alimento, mas a sua relação com o alimento. A Bíblia diz: lance sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que você tem colocado no lugar de Deus quando você chega em casa e toma uma Coca-Cola, como eu fazia, tomar uma Coca-Cola de 2, 3 litros, e depois de um plantão muito estressante, e achava, puxa, passou minha ansiedade. Um dia o Senhor me confrontou e mostrou o que você acabou de... Fala o versículo 1 Pedro 5,7. Falei esse versículo. Ele falou: o que você acabou de fazer? Em quem você lançou essa ansiedade agora? Eu falei: sobre a Coca-Cola. O problema da glutonaria é que ela é idolatria. É idolatria. Você colocou alguma coisa no lugar de Deus. Se você colocou alguma coisa no lugar de Deus, é idolatria. Então, quando você faz um ato de glutonaria, você está sendo um idólatra. E olha como a Bíblia, no Antigo Testamento, tratava um glutão. O lugar foi chamado Kibrot Hatavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Graças a Deus nós estamos na nova aliança. Então você não vai ser morto pela sua gula. Não a curto prazo, mas a longo prazo sim. Lembra que eu falei de todas as doenças. Mas no Romanos 14:20 nos diz algo relacionado à comida. É um outro contexto, mas fala: não destruas por causa da comida a obra de Deus. Lembra que você é obra de Deus, feitura das suas mãos. Tudo que você põe na sua boca tem o potencial de gerar vida ou morte. Nós temos um aforismo escrito pelo pai da medicina, Hipócrates: faça do seu alimento o seu medicamento, e o seu medicamento seja o seu alimento. Basicamente, você ingere 60 toneladas de alimento durante a sua vida. Você nunca vai conseguir ingerir 60 toneladas de medicamentos. Mas se você entende que o alimento que Deus colocou à disposição, com todas as proporções corretas de nutrientes e protetores para você poder viver a vida abundante que Ele programou para você, se você entende isso e você começa a usar essa perspectiva de que o alimento seja o seu medicamento, você começa então a fazer com que o seu organismo tenha condições de regeneração. Condições para que ele possa viver até morrer. Mas, se ao contrário, eu optar por um estilo de vida em que a minha alimentação seja predominante de alimentos industrializados, ou seja, eu tiro o que é bom do alimento e só deixo o que é ruim de uma forma simples, eu vou ter, então, as consequências disso. Em vez de viver um estilo de vida, eu vivo um estilo de morte. Resumindo para você, meu irmão, eu não estou falando para você sobre alimentos puros e impuros, porque tudo aquilo que Deus criou é puro. O problema é que nós hoje comemos mais alimentos que não foram criados por Deus. E nós não temos mais prazer em comer alimentos que Deus criou. Muitas vezes o paciente chega no meu consultório e fala assim: doutor, eu não consigo comer fruta. Eu não consigo. Uma delas, um paciente chegou e falou assim: você gosta de fruta? Eu falei: não, eu gosto. Eu falei: fiquei até espantado. Qual fruta? Morango, com aquele chantilly, com aquele leite condensado. Então, você tira o foco daquilo que Deus criou, fala que é ruim, mas como pode ser ruim algo que Deus cria? Então, meu irmão, o conceito não é alimentos puros e impuros, mas é isso aqui. O que você come não impedirá que você vá para o céu, mas pode fazer com que você chegue lá muito mais cedo.
Então a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,4, aprenda a apreciar e dar dignidade ao corpo, não abusando dele, como é comum entre os que não conhecem nada de Deus. Esse versículo é muito forte. Porque ele fala assim, se eu não cuido do corpo, do templo, eu sou como alguém que não conhece nada de Deus. O que adianta eu falar em línguas, orar e fazer tudo, se eu não conheço nada de Deus? Se eu não cuido do templo para qual Ele preparou para mim e pelo qual Jesus pagou um preço tão alto? É o que está escrito nesse versículo, coloquei a versão aqui da Bíblia, a mensagem. Vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Vou repetir. A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Tudo. Portanto, deixe que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Na hora da ministração, o irmão falou sobre isso. As pessoas têm que olhar para mim e ver a Jesus. Mas se eu não cuido do corpo, quem que elas estão vendo? Então, como que eu posso ter uma vida abundante, então, doutor? Eu quero ser um Armaaz na sua vida, tá? Armaaz, aquele cara que só chegava, Davi falou para ele assim, se é Armaaz, as notícias são boas. Lembra da morte de Absalão, aquela passagem lá? Vocês não lembram, não? Ah, bom. O povo aqui lê Bíblia, né? Então tá bom. Ok. Então olha aqui, o que Paulo fala. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Então, lembra aquela aforisma de Descartes. Penso, logo existo. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Então, aqui nós temos já onde está o campo de batalha. Onde começa? Mente. Perdão. Aqui. Ih, pulei aqui. Aqui. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, olha aqui. Paulo diz assim, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Qual que é a hora? Uma vida planejada por Deus, ou seja, Deus tem o melhor para você. Renovada a partir de onde? De dentro. Ou seja, Deus me capacita porque Ele coloca as armas capazes de destruir todas as estruturas que o mundo impôs para mim. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês. Porque se eu sei lidar com estresse, se eu vivo uma vida saudável, eu enfrento as situações de outra forma. O que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida? Lembra que eu falei do estilo de vida de Jesus? Eu olho para Jesus e tenho que ver Jesus refletindo em todas as áreas da minha vida. Não somente na minha vida espiritual, mas na minha vida física e na minha vida emocional. Então, não se amolde ao padrão deste mundo. Pensamentos. Isso é comprovado. Lembra que eu falei da célula? A membrana da célula não é só aquilo que você come, mas aquilo que você sente. Entra como uma onda, um padrão de vibratório e faz com que a célula possa esticar o DNA quando você tem emoções boas. Quando você está louvando, você estica o seu DNA. Então ele acopla ali o RNA, faz uma leitura correta dali e sai ali, vai sair proteína de vida, vai sair proteína de saúde. Agora você está murmurando, o que acontece? Achata seu DNA. Vai sair proteína de morte, vai sair proteína de destruição, vai sair proteína de doença. Então, o pensamento pode causar dano ao seu corpo e sua mente. Está escrito em Provérbios 16, 22. Mente é fonte de vida, mas pode ser fonte de morte. Por quê? Olha como funciona. Olha como funciona. O nosso cérebro, vamos dividir em duas partes. Inconsciente. Primeiro ele passa pelo emocional, sistema límbico. E depois vai para o nosso consciente, córtex cerebral. O grande problema é que nós hoje trabalhamos pensando só no córtex cerebral. Penso, logo existo. Pensamento cartesiano. Pensamento cartesiano faz com que a medicina divida tudo. Então, por isso você tem várias especialidades, para você tentar sarar aquela parte. Mas como você pode dividir tudo se você é um todo? Então, hoje nós não trabalhamos mais a questão só de pensamento cartesiano. Nós entendemos hoje que nós estamos no pensamento quântico. Ou seja,
algo um pouquinho mais avante. Olha aqui, então passou para cá. Mas nosso banco de dados, se o seu banco de dados está sujo, corrompido, ele vai fazer com que você funcione de uma forma com que muitas vezes, mesmo sendo cristão, você não consiga viver a verdade da palavra de Deus. Porque se estão ali armazenados emoções ou raízes de medo, ódio, falta de perdão, inferioridade, isso vai fazer com que as situações venham até você e você rebata segundo aquilo que está armazenado ali, porque funciona numa fase de 400 milhões de bits por segundo. Mas o seu cérebro consciente, que diz que você é um cristão, que diz que você acabou de ler, pelas suas pisaduras eu fui sarado, mas quando eu pergunto para você, você é saudável? Você fala não. Porque ele funciona 2.000 bits por segundo. Porque o que está armazenado no seu cérebro é que você não pode ser saudável. Porque está lá no seu inconsciente. Deu para entender isso? Quem que você acha que vence? Né? Mas você não anda por fé. Você anda por fé e não por vista. Esse é o padrão de Deus. Porque nós não vivemos mais no padrão de penso, logo existo. Porque se Moisés pensasse, ele não iria abrir o Mar Vermelho. Ele ia falar assim, não tem mais jeito, os egípcios estão aqui, o mar está na frente, acabou. Se fosse assim, Elias estava diante de 800 profetas, eu sozinho, não tem jeito. Nós andamos por fé e não por vista. Ah, doutor, mas andar por fé não é algo irracional? Não, porque a Bíblia diz assim, seja o vosso culto racional. Porque quando você anda por fé, e eu falei sobre medicina quântica, física quântica, basicamente você aplica esse princípio. Matéria, o universo é composto de 3 partes: massa, energia e informação. A massa, ou seja, o mundo lógico, o penso logo existo, 2.000 bits por segundo, ele é somente uma bilionésima parte da realidade, 0,001%. Quando você anda por fé, você anda nessas outras energia e informação. Ou seja, o mundo te diz, você não pode, mas a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que te fortalece. O que está acontecendo? Você escolhe viver pelos 99,999% da realidade. Você pensa assim, o átomo, o núcleo é a parte mais importante do átomo. Não, é o espaço entre o núcleo e ali os elétrons, os prótons, que é maior. Então, você vive na realidade dos céus. Nós não declaramos assim no Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. O que está dizendo? Senhor, eu vou viver os 99,999% que o Senhor já programou para mim aí. Você traz à realidade aquilo que já é real ali nos céus. A fé diz assim, que a palavra nos diz, em Hebreus 13, que a fé é a certeza das coisas que já existem. Não é isso? Ali. Que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. 11:3. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado pelo intermédio de Deus. Ou seja, quando eu tenho essa mudança de paradigma, eu começo a entender que a minha mente inconsciente pode ser transformada pela palavra. Pode ser mudada pela palavra. Ela pode ser transformada, porque eu não vivo mais segundo a realidade que o mundo quer colocar em mim. Porque o mundo quer que eu viva na base dessas raízes de amargura, ódio, medo, inferioridade e culpa. Mas a Bíblia me diz que o padrão é Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente, eu digo em louvor, nisso pensar. Ou seja, eu tenho um padrão, e eu começo a aplicar esse padrão na minha vida, e eu começo então a impedir que pensamentos que me fazem, que funcionam como uma granada, pensamentos de morte, de medo, de angústia, de ansiedade, façam morada na minha mente. Por quê? Porque eu não quero mais viver esse padrão espiritual que está descrito em Gênesis. Se José guardar rancor, raiz de amargura, a palavra grega, a hebraica para guardar rancor ou raiz de amargura é Satã. Isso cria uma estrutura espiritual na sua mente, em que você tem essa raiz de amargura como seu Deus. Mesmo você sendo um cristão, você não consegue mais fazer essa estrutura, impede que você viva a vida que Deus proporcionou para você. Por quê? Porque ela está bloqueando aquilo que você é em Cristo Jesus. Porque somente funciona segundo esse padrão. Raiz de amargura. Mas Jesus aparece como para Maria Madalena ali no sepulcro, como um jardineiro. E ela não reconhece Jesus. E quando Jesus fala com ela,
ela olha, então reconhece Jesus. Ali estava uma raiz de amargura muito presente, medo. Então aquela raiz, quando ela vê quem era Jesus, é arrancada. Jesus aparece como um jardineiro, porque eu creio que o jardineiro vem para arrancar todas as raízes de amargura. Nessa manhã ele vai arrancar. E aí então, ela é liberta daquela raiz, e então ela passa a viver então a vida abundante que Jesus tem para ela. Então, o tempo não vai curar. Só vai aprofundar a raiz de amargura. O que cura é perdão. Então, Paulo já diz para você, quando você aprende a não viver mais no penso, logo existo, no padrão do mundo, mas você começa a viver no padrão de viver pela fé e não por vista, ou seja, o padrão científico, que eu acabei de provar para você que é científico, tá? Então, fé e razão se complementam. Paulo diz assim, já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias, fico satisfeito com muito ou com pouco, encontrei receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Então, meu irmão, não importa o quanto de estresse você enfrenta, importa como você enfrenta o estresse. Quais são as armas que você tem usado? Qual o padrão que você tem se submetido? A partir de hoje eu creio que vai ser o padrão de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Você poderia se colocar em pé? Esse é o momento em que eu estou obedecendo algo que o Senhor me ordenou. Desde o primeiro momento em que eu comecei a ministrar. Quando eu fui ministrar no Moriá, lá em Nova York, a primeira vez que eu fui ministrar no Moriá, o Senhor me deu uma ordem muito clara. Ore pelas pessoas. E ali estava a pastora Zenete, a pastora Débora. Eu falei assim, Senhor, mas tem tantas mulheres aqui de oração tão poderosa. Eu falei assim, cumpra aquilo que eu estou falando, aquilo que está na palavra. E eu fui obediente. Entendi que eu podia orar e o Senhor iria fazer a obra. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui é somente uma oração de concordância. Porque vocês declararam e tomaram posse daquilo que nós declaramos no começo. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Você crê nisso? Então eu gostaria de orar em concordância com você. Mas como eu sou médico, então eu tenho também autoridade médica sobre a sua vida para impor a mão sobre a sua vida e declarar que a partir de hoje você vai viver vida em abundância. Que o seu estilo, a partir de hoje, não é mais estilo de morte, mas é estilo de vida. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos, coloque a mão sobre a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Desde o começo nós declaramos a paz, o shalom, que excede todo o entendimento. Então, Senhor, toda a estrutura ou terreno para que espíritos de enfermidade, de morte estivessem presentes aqui já foi retirada em nome de Jesus. Então eu declaro sobre a sua vida que todo o terreno, toda a legalidade já foi quebrada agora em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer porque nesse momento nós estamos num momento de cura. A nossa alma já foi curada nesse dia. Mas o nosso corpo agora vai receber a cura também, como aquela mulher do fluxo de sangue sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Então eu declaro meu irmão, minha irmã que está aqui, que a sua mente está sendo restaurada agora e voltando agora ao padrão original com a qual Deus criou. Uma mente fértil, uma mente abundante, uma mente que está segundo o padrão de Filipenses 4:8. Uma mente em que não há mais terreno para ansiedade, para angústia, para crises de pânico ou síndrome de pânico. Então a sua mente está sendo limpa agora em nome de Jesus. Os neurotransmissores estão sendo reabastecidos. Então todo o estoque está sendo normalizado agora aqui. Então todo o terreno neuroquímico para uma depressão, para um transtorno de ansiedade, para uma crise de pânico, síndrome de pânico, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, está cancelado em sua vida agora em nome de Jesus. Senhor, vai reconectando, vai recriando, vai regenerando as conexões neuronais que foram perdidas. Senhor, todos aqueles processos, as sinapses, Senhor, restaura a função dessas sinapses agora, Senhor. Esse cérebro agora está pronto, Senhor, para receber as revelações que o Senhor tem preparado para cada um deles. Porque a partir de hoje, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, já está cancelada a dependência de medicamentos para dormir. Porque a partir de hoje, nós temos restaurado o padrão bíblico que nos diz: em paz me deito e durmo porque o Senhor está comigo.
A partir de hoje nós vamos receber as bênçãos que estão armazenadas aí no céu, porque nós não estamos vivendo mais o padrão de que aos seus amados dá enquanto dormem, porque a partir de hoje nós vamos dormir. Então, Senhor, pode liberar tudo aquilo que estava armazenado para o meu irmão ou para a minha irmã, porque a partir de hoje ele vai dormir. A partir de hoje o Senhor está trazendo à memória aquilo que lhe dá esperança. Então, todo distúrbio, toda sensação de perda de memória, toda perda de memória, toda demência, vai embora agora em nome de Jesus. Senhor, nós queremos então também declarar que sobre essa mente já não tem mais terreno para curtos-circuitos, então todo quadro de epilepsia vai embora em nome de Jesus. Todo terreno para um AVC está neutralizado em nome de Jesus. Porque a partir de hoje, os seus vasos sanguíneos cerebrais estão sendo limpos, estão sendo abertos. Cada área do seu cérebro está recebendo nutrição especial. Senhor, aquele câncer, aquele tumor cerebral que estava crescendo, ele foi embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar pelo seu coração, pode colocar a mão no seu coração. Senhor, nessa hora nós te agradecemos porque nós podemos, a partir de hoje, cantar aquilo que muitas vezes nós já declaramos, mas não vivemos. Recebi um novo coração do Pai. Senhor, um coração novo, um coração em que o miocárdio está com suas fibras fortes, fortalecidas. Válvulas novas, válvulas que funcionam, válvulas sem nenhum defeito. Toda arritmia foi embora. Todo processo de arteriosclerose em coronárias está sendo agora destruído em nome de Jesus. Então todo infarto que estava se instalando ali foi embora em nome de Jesus. Cancelado esse decreto sobre a sua vida agora em nome de Jesus. O Senhor está abrindo os nossos vasos sanguíneos, a aorta, aquele aneurisma que estava ali se formando, aquela fraqueza, foi embora em nome de Jesus. Toda trombose, toda embolia, foi embora em nome de Jesus. Eu quero orar pelo seu sistema ósseo-muscular. Então pode colocar a mão sobre alguma região do seu esqueleto, dos seus tendões, das suas articulações, da sua coluna que está enferma, porque a partir de agora, isso não vai mais impedir que seus pés sejam pés que levam o evangelho da paz. Senhor, nessa hora nós declaramos que tomamos posse da palavra que nos diz para olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então nós olhamos para o alto, então a nossa coluna agora está sendo retificada em nome de Jesus. Então toda doença, toda enfermidade que estava, toda vértebra que estava enferma, descalcificada, ela está sendo agora recolocada no lugar, regenerada, recalcificada em nome de Jesus. Todo disco intervertebral que estava inflamado, que estava desidratado, que estava gerando dor, incapacitação para o meu irmão ou para a irmã, esse disco está sendo colocado agora no lugar em nome de Jesus. Então toda crise de nervo ciático foi embora em nome de Jesus. Toda junta que estava paralisada ou se encontrava incapacitada para realizar sua função, ela está sendo agora derramado o óleo de unção e ela está sendo agora liberada em nome de Jesus. Então todo o processo de artrose, de artrite, de capsulite foi embora em nome de Jesus. Todo tendão que estava inflamado, que estava doente, que estava paralisado, esse tendão está sendo reconstituído agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que perdeu a função está voltando à existência novamente. Todo músculo que estava enfermo, sofrendo um processo de fibromialgia, minha irmã, isso acabou na sua vida agora em nome de Jesus, porque Jesus levou sobre si todas as dores, em nome de Jesus. Então toda sarcopenia, todo processo de enfraquecimento, toda mialgia, toda miosite foi embora em nome de Jesus. Todo osso que estava descalcificado, toda fratura que estava mal consolidada, isso está sendo agora reconstituído em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão agora na parte da frente do seu pescoço. Aqui está a tireoide. Eu quero orar pela teu sistema hormonal. Senhor, nessa hora nós te agradecemos porque o Senhor está trazendo um comando de harmonia em todas as glândulas do nosso organismo, começando pela hipófise, Senhor. O Senhor está trazendo uma limpeza dessa hipófise. Todo prolactinoma, todo adenoma está sendo agora varrido dessa hipófise em nome de Jesus. Há uma normalização dos níveis de TSH, de FSH, de LH, de ADH e todos os outros hormônios de hipófise agora em nome de Jesus. Da prolactina, a prolactina que estava alta te perturbando, minha irmã, ela está normalizada agora em nome de Jesus. Nós então passamos agora para a tireoide, Senhor. Então todo
nódulo, todo cisto que estava armazenado agora, vem agora limpando essa tireoide em nome de Jesus. Toda doença autoimune, toda tireoidite de Hashimoto, vai embora agora em nome de Jesus. Todo hipotireoidismo, hipertireoidismo, haja uma normalização agora dos níveis de T4, de T3 reverso agora em nome de Jesus. Limpa mesmo a tireoide agora, isso vai trazer para a vida do meu irmão, da minha irmã, a energia necessária para que ele vá aonde o Senhor quer que ele leve. Nessa hora também, eu quero orar pelo seu pâncreas. Senhor, vem restaurando a função das células beta-pancreáticas. Senhor, regenera, Senhor, toda deficiência, todo excesso de insulina seja normalizado agora em nome de Jesus. Todo terreno para diabetes, tanto tipo 1 ou tipo 2, está cancelado na sua vida agora em nome de Jesus. Todo câncer de pâncreas seja agora paralisado em nome de Jesus. Eu quero orar pelo seu fígado. Senhor, vem limpando esse fígado, vem tirando essa gordura que está armazenada aí, Senhor, toda essa esteatose hepática. Senhor, toda carga viral positiva para uma hepatite seja negativada agora em nome de Jesus. Normaliza o TGO, o TGP, a gama-GT. Normaliza os níveis de bilirrubina, Senhor, nesse fígado. Volta, desintoxica esse fígado agora em nome de Jesus. Senhor, essa vesícula que está cheia de pedras. Senhor, vem agora tirando, vem com a sua britadeira, agora destrói todas essas pedras que estão armazenadas ali em vesícula e também no rim. Já vem destruindo, Senhor, todas as pedras que estão armazenadas no rim. O meu irmão e minha irmã não vão passar por dor quando elas forem eliminadas. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua glândula suprarrenal. Ela está aqui em cima do rim, aqui atrás nas suas costas. É ali que estão armazenados todos os hormônios de estresse. Senhor, nessa hora, nós tomamos posse da palavra que nos diz que o Senhor renova as nossas forças. Então, Senhor, nessa hora, o Senhor está trazendo a normalização da nossa glândula adrenal. Então, todos os níveis de cortisol, pregnenolona, DEA, androstenediona, aldosterona, estão sendo normalizados agora em nome de Jesus. Então, o cansaço foi embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo terreno para uma doença autoimune foi embora em nome de Jesus. Todo terreno para uma infecção crônica foi embora em nome de Jesus. Eu quero orar pelas irmãs que estão aqui. Senhor, nessa hora, como autoridade médica, eu dou uma palavra de cancelamento de qualquer diagnóstico de morte sobre o seu aparelho reprodutor, porque aí é lugar de vida e não de morte. Senhor, vem nessa hora limpando, então, qualquer doença armazenada ali nas mamas, qualquer tumor, qualquer nódulo, qualquer cisto, doença fibrocística, foi embora em nome de Jesus. Aquele diagnóstico que estava chegando para você, ele está cancelado em nome de Jesus. Porque o diagnóstico agora é de vida, é vida, é vida. Nessa hora também nós damos um comando para seus ovários. Então, toda doença ali de ovários policísticos, de adenocarcinoma de ovário, de endometriose no ovário, foi embora em nome de Jesus. Suas trompas estão sendo liberadas agora, e a infértil vai ser mãe de filhos. O seu útero está sendo agora preparado para ser um lugar de vida. Então todo mioma, toda endometriose, toda doença ou lesão causada pelo HPV foi cicatrizada agora em nome de Jesus. É um útero novo, um útero pronto para receber a vida. Toda disfunção menstrual do ciclo foi embora em nome de Jesus. Uma normalização dos seus hormônios nesse momento. Estradiol, estriol, estrona, progesterona, todos normalizados agora em nome de Jesus. Eu quero orar pelos homens que estão aqui. Senhor, nessa hora, nós damos uma palavra de vida para cada homem que está aqui. Há uma normalização dos seus hormônios masculinos, testosterona, DHT, normalizados agora em nome de Jesus. Uma baixa, uma normalização do estradiol em nome de Jesus. Cada homem aqui vai ser um homem, um varão segundo o seu coração. Em nome de Jesus, uma normalização do seu espermograma a partir de hoje. Em nome de Jesus, aquele diagnóstico que você estava esperando de infertilidade está cancelado na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, o seu esperma agora é um esperma fértil, em nome de Jesus. Eu quero orar agora pelo seu aparelho respiratório. Respira fundo. Senhor, nessa hora nós respiramos fundo, sentindo o nefesh do Senhor, sopro de vida. Então Ele está nos limpando todo o nosso aparelho respiratório. Então toda sinusite, toda rinite, toda faringite, toda laringite, toda amidalite, toda bronquite, toda asma, foi embora em nome de Jesus. Toda pneumonia mal curada, foi embora em nome de Jesus. Toda tuberculose que está ali, incrustada ali, está sendo agora retirada em nome de Jesus. Todo câncer dessa área respiratória foi embora em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Quero orar pelo seu aparelho digestivo. Pode colocar a mão se tiver alguma área que está enferma. Senhor, durante a ministração eu sei que cada irmão o seu espírito começou a incomodar e declarou: eu não vou mais ingerir alimentos que me trazem morte, mas ingerir alimentos que me trazem vida. Mas aquilo que foi estragado, foi deteriorado, foi degenerado, foi machucado, foi inflamado, nós pedimos que o Senhor esteja agora consertando e trazendo à existência um novo. Então, Senhor, desde a nossa boca, qualquer úlcera, qualquer câncer, qualquer afta, vá embora agora em nome de Jesus. Qualquer periodontite, qualquer processo inflamatório nos nossos dentes, qualquer abscesso de canal, vá embora agora em nome de Jesus. Toda esofagite, todo esôfago de Barré, toda hérnia de hiato, todo refluxo gastroesofágico, vá embora agora em nome de Jesus. Toda gastrite, seja ela ácida ou alcalina, Senhor, uma normalização dos níveis de ácido nesse momento, uma regeneração daquela mucosa gástrica. Então, toda úlcera gástrica ou duodenal, cicatrizada agora em nome de Jesus. Toda doença inflamatória intestinal, toda colite, toda retocolite, todo Crohn, toda síndrome de colo irritável, vai embora agora em nome de Jesus. Toda disbiose, toda intolerância alimentar, vai embora agora em nome de Jesus. Toda constipação crônica, vai embora agora em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua pele. Senhor, a nossa pele reflete aquilo que estava acontecendo no nosso interior. Mas o nosso interior agora está limpo, Senhor. Se está limpo, então limpa a nossa pele nesse momento. Então toda psoríase, toda dermatite, seja ela atópica, seja de contato, vai embora agora em nome de Jesus. Todo vitiligo, Senhor, haja uma restauração da função dos melanócitos agora em nome de Jesus. Pigmenta novamente a pele do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Todo quadro de calvície, de alopecia areata, Senhor, restaura toda a função dos folículos pilosos agora em nome de Jesus. Toda pele que se encontrava enferma com úlceras está sendo cicatrizada agora em nome de Jesus. Seja ela diabética, seja ela por uma insuficiência vascular, essa pele, essa úlcera está sendo fechada agora em nome de Jesus. Eu quero orar pelo seu sangue. Senhor, nessa hora nós entendemos que o preço pago pelo Senhor por nós ali na cruz se estende ao nosso sangue. O Senhor derramou todo o seu sangue por cada um de nós. Então, Senhor, limpa o nosso sangue nessa hora. Toda anemia, toda plaquetopenia, toda leucemia, toda leucopenia, vai embora agora em nome de Jesus. Toda carga viral positiva, vai embora agora em nome de Jesus. Eu quero te lembrar que você não está aqui somente por você, mas você está aqui por todos aqueles que Deus está trazendo à sua memória nesse momento. A sua oração vai alcançar esse irmão, essa irmã em nome de Jesus. Então, toda carga viral positiva para HIV seja negativada agora em nome de Jesus. Eu quero orar pelo seu sistema urinário. Senhor, aquela insuficiência renal que estava se instalando no meu irmão, o Senhor está restaurando a função desse rim agora em nome de Jesus. Os néfrons estão voltando a funcionar. A filtração glomerular está acontecendo novamente. E o meu irmão que já estava dependendo de uma diálise, vai a partir de hoje começar a urinar espontaneamente. Todo quadro de calculose renal, como eu já declarei, já foi implodido cada uma dessas pedras em nome de Jesus. Toda infecção urinária crônica, o Senhor está limpando agora todo o seu sistema urinário. O seu rim, os seus ureteres, a sua bexiga, a sua uretra, limpas agora em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor olha para cada aspecto do nosso corpo. O Senhor Jesus passou por cada momento que nós passamos, mas o Senhor nos mostrou o modelo como nós podemos viver e enfrentar cada momento. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor está nos capacitando para o novo tempo da sua igreja, para que nós possamos realmente ser um exército vitorioso, um exército que seja e leve o evangelho da paz. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a ti, Senhor Jesus. Amém, amém e amém.